E o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom nesta quinta-feira e afirmou que o Brasil vive uma ditadura que vem pelas canetas. A declaração foi dada em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Sem citar diretamente o Poder Judiciário e ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente comparou a atual situação político-institucional no país aos regimes de Cuba e Venezuela. Bolsonaro também disse acreditar em Deus e que espera que nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. Pessoal, qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em outros países, uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhum. A da caneta e do microfone é pior. Nenhum. Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Sim. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito em Deus, mas Amém. nos próximos dias vai acontecer algo. Amém. E vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. José Maria Trindade, o que achou dessa fala? Zé, temos 2 minutos e meio. Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou à presidência da República e, como diz muito bem Olavo de Carvalho, né, como ele dizia, não chegou exatamente ao poder, porque o poder é um caminho que passa pela presidência da República. A presidência da República é um caminho. E ele tem demonstrado isso de uma forma muito transparente, que está diante de uma batalha, de uma luta, todos os dias para firmar a instituição chamada Presidência da República, a independência entre os poderes na praça ali e denunciando essa dificuldade de relacionamento, né, de harmonia com o Supremo Tribunal Federal. No início, houve sim umas cotoveladas com o Congresso Nacional, na época de Rodrigo Maia, mas depois houve um acordo, um entendimento com partidos que dominam o Congresso Nacional e o governo atual se estabilizou com o Congresso Nacional e continua o Supremo Tribunal Federal a interferir em nomeações que são ações típicas do Executivo. Eu te confesso, eu não sei exatamente o que o presidente quer dizer, que nos próximos dias, né, vai acontecer alguma coisa para nos salvar, mas eu entendo que essa é uma guerra do dia a dia, uma luta ali do dia a dia, como ensinou Olavo de Carvalho, né? É uma batalha na comunicação, na educação, cultura, né? Na cultura e assim por diante. Então, essa é a história, é continuar na luta e ele está demonstrando de uma forma muito transparente, né, o que está acontecendo e qual é a luta que ele desempenha todos os dias para manter a instituição chamada Presidência da República. Os poderes são equidistantes, harmônicos, mas o presidente eleito pelo povo, né, e em nome do povo representando o poder, é o presidente Jair Bolsonaro. Você, Ana, tem algum palpite? Enigmática essa fala do presidente, né? Temos 2 minutos e meio. Já dizia Rui Barbosa, né, que a pior ditadura é a do judiciário, porque aí contra ela não há quem recorrer. E é o que nós estamos vivendo, né, no Brasil. Só olhar dentro dessa pandemia, o que já foi feito. Se eu não me engano, a revista Oeste, o Augusto pode confirmar, fez uma matéria grande aí sobre essas canetadas aí tirânicas em relação a essa administração do presidente Jair Bolsonaro desde 2019, muitas ali inconstitucionais, interferindo, né, em outros poderes, interferiu também na Câmara, né, na prisão do deputado Daniel Silveira, instaurou aí lockdowns, colocou a caneta tirânica no Executivo, na Câmara, no Senado, no Legislativo, nos governos estaduais, nos governos municipais, derrubou aí perfis, né, de jornalistas, prendeu jornalistas, prendeu políticos, ex-políticos, como ex-deputado aí Roberto Jefferson, sem foro privilegiado, prendeu de ofício, calou aí os que ousam questionar o Supremo Tribunal Federal, deteve um cidadão norte-americano no aeroporto em Brasília por 4 horas, interrogando esse cidadão como se ele fosse um criminoso. Ainda bem que isso não causou um incidente diplomático de maior proporção. E fica aí agora a dúvida, né? Quem vai parar? Né? Nós fazemos o nosso papel aqui,
né, como jornalistas, questionando, levantando as atrocidades, as inconstitucionalidades, mas quem vai parar? Isso tem que partir muito também das forças policiais que precisam proteger a Constituição. Mais uma vez, não é desobediência civil, mas a proteção à Constituição. Essas forças policiais podem muito bem iniciar aí um movimento de basta. Isso não é constitucional, isso não está dentro das nossas leis e eu não posso cumprir isso. Nós precisamos colocar aí um pouco mais de coragem, como os caminhoneiros canadenses vêm fazendo, e inspirar as pessoas a proteger as nossas leis de forma diária, como o Zé disse. Bom, a gente lembra que daqui a pouquinho, a partir das 7h tem a live do presidente Jair Bolsonaro. É possível que a gente tenha mais alguma pista, alguma indicação do que seria isso que vai salvar o Brasil. É possível que mais algum detalhe dessa revelação do presidente aí venha à tona. Você vai conferir, claro, daqui a pouquinho aqui no programa. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Olha, de fato, o movimento dos caminhoneiros no Canadá é justamente o movimento contra o abuso da caneta, né? É exatamente isso que está se passando lá, que vai se passar no mundo inteiro e vai se passar aqui também. Que estão abusando da caneta, estão achando que podem abusar da caneta, e com a caneta veio uma ditadura sanitária. Vieram ações totalitárias fantasiadas de proteção sanitária. E o totalitarismo a gente já conhece, porque a história já ensinou como é. Não adianta o chilique, não adianta ficar dizendo que está comparando. O totalitarismo se compara com o totalitarismo. É exatamente isso. E no Canadá o que acontece? Os caminhoneiros, absolutamente, de uma maneira com urbanidade, com serenidade, chamando o primeiro-ministro, chamando as autoridades para uma mesa de conversa, que nem os homens fazem. E o primeiro-ministro, que não é digno do cargo e não tem hombridade, não vai. É um fujão e fica apostando na caneta. Vamos fazer uma caneta para proibir doação, vamos fazer uma caneta para proibir que entreguem combustível aos caminhoneiros, vamos meter a caneta aqui para agravar o passaporte, que é uma excrescência, porque não bloqueia vírus, só bloqueia gente. Vocês acham que o mundo não vai entender isso? Você acha que o mundo não entendeu isso? Claro, tem uma parte das pessoas que fica com medo, que segue a inércia da televisão. Mas o vírus não vê televisão. Já mostrou isso. Passaporte não bloqueia o vírus. Eles estão indo contra a caneta. Este é o símbolo perfeito do que vai acontecer aqui também. Eu não sei a que o presidente se refere, porque salvar hoje o país dos abusos da caneta são necessárias algumas questões, né? Para reaver a institucionalidade. Tem problema no judiciário, tem problema no executivo, tem problema no Ministério Público. Então, eu acho que é um processo gradual a salvação disso, mas, sem dúvida alguma, ações demonstrativas serão necessárias, como foi no 7 de setembro, como são os caminhoneiros no Canadá. Isso não é sublevação, isso não é guerra civil, isso não é nada disso. É dizendo o seguinte: vocês estão usando a caneta. A lei é um símbolo, a lei é abstrata, é uma convenção cultural. Se você finge que ela é física, que você pega uma caneta e você rabisca a lei, você está agindo na dimensão física dos objetos, você está objetificando o símbolo. Então, tá bom. Então, para falar das coisas físicas, os caminhoneiros vão lá e chegam, falando do Canadá, chegam ao Palácio. Vamos conversar, né? Sobre leis, sobre cultura, mas nós estamos aqui fisicamente, porque vocês estão achando que a caneta é varinha de condão. Augusto. Bom, o Barroso quer censurar a internet. O Alexandre de Moraes prende arbitrariamente deputados providos de imunidades parlamentares, ex-deputados que, aos ouvidos do próprio ministro, aí ofenderam o Supremo. Isso aí é ditadura da caneta, né? Você usa a caneta arbitrariamente. Então é evidente que a referência é ao Supremo.
mas eu também não sei. Eu acho que na live o presidente pode acrescentar mais algumas informações. Eu realmente não sei o que é que ele pretende fazer para encerrar, né, esse momento totalitário quase, de fato.